Isso, sem problemas, tá? Conforme vão entrando, eu tenho que admitir, aí eu vou parando. Então, vamos lá. Hoje, então, eu vou estar falando já, né? A gente já está começando, já vai começar, então, a sessão 4.2. A gente está quase para terminar as unidades. E hoje eu vou estar falando sobre o alongamento dos músculos da coluna vertebral e dos membros superiores, tá? Gente, essas aulas, né, cinesioterapia, é o que eu sempre falo, cinésio é muito prático, né? Então, assim, ficaria muito mais fácil se eu tivesse com vocês lá no laboratório, explicando e já demonstrando o exercício para vocês, né? Mas, infelizmente, ainda a gente não tá podendo. Então, conforme vocês, né, tiverem dúvidas, vocês vão me parando, sem problema, tá? Então, vamos lá. Bom, alongamento e flexão da coluna cervical. Gente, vocês vão perceber, então, durante essa sessão, que os exercícios, né, de alongamento nada mais é do que os exercícios que vocês já conhecem, tá? Mantendo, então, de 15 a 30 segundos. Então, começando, né? Alongamento e flexão da coluna cervical. Então, nada mais é do que o movimento, né, da flexão da coluna cervical. Então, ó, como que vai ser realizado, então, esse exercício, né, com esse paciente? O paciente pode estar sentado ou em decúbito dorsal, tá? Mantém, então, o pescoço, os ombros e o tronco reto. As mãos vão estar atrás da cabeça, né, puxando lentamente essa cabeça para frente. Bom, tá, mas até quando, né? A gente vai estar puxando, então, a cabeça do paciente para frente, até ele sentir, gente, que a parte posterior, então, atrás da cabeça, vai estar alongando. Então, como vocês podem ver na imagem, né? Vai estar alongando toda essa parte aí posterior do pescoço. Então, realiza a flexão da coluna cervical, tá? Alongando, então, a parte posterior. A gente vai estar alongando os músculos esternogleidomastóide, trapézio, suboccipital, os ligamentos nucal e supraespinal, tá? Então, ó, se ele é aplicado com rotação, teremos também o alongamento do músculo levantador da escápula. Gente, esse alongamento, tanto ele pode ser realizado pelo paciente, né, um alongamento ativo, como pode ser também um alongamento passivo, ou seja, pelo fisioterapeuta, tá? Então, assim, todos os exercícios de alongamento temos, então, que realizar, tá? Com a duração de 15 a 30 segundos, tá? Que é o tempo de duração do alongamento. Ah, professora, mas tem paciente, então, que acho que não vai conseguir, ele não consegue realizar 15, sente muita dor, muito encurtado, né? Então, tá. Então, para esses pacientes que são encurtados, têm uma musculatura encurtada, não tem problema, a gente realiza, então, o tempo que o paciente conseguir, tá? Mas o ideal é isso, de 15 a 30 segundos. Então, vão ter pacientes que vão conseguir um pouco menos, 10 segundos, tá? Não tem problema. O importante é o quê? Estar alongando a musculatura, tá? Para poder estar ganhando, então, a ADM, a flexibilidade, melhorar o movimento, tá? Então, vamos lá adiante. O alongamento e flexão lateral da coluna cervical. Então, nada mais é do que a flexão lateral da coluna cervical, né? Como demonstra aí na imagem. Então, nós temos aí a flexão lateral à esquerda. Bom, então, a hora que realiza a flexão lateral à esquerda, alonga a musculatura, né? À direita, certo? E a hora que realiza a flexão lateral da coluna cervical à direita, alonga a musculatura, então, do lado esquerdo, tá? Vai estar alongando, então, os músculos reto lateral da cabeça, reto da cabeça, o esternogleidomastoide, trapézio, ligamentos transversos do atlas e triespinal e cápsulas articulares cervicais também. Então, esse paciente, né, nós podemos realizar esse exercício com o paciente sentado ou em decúbito dorsal. Então, o pescoço, ombro ficam, então, retos, tá? Inclinando, então, a cabeça para a direita, como eu falei para vocês, sente o lado esquerdo, e se inclinado para o lado esquerdo, sente o lado direito alongar, tá? Então, gente, também pode ser realizado de forma passiva ou de forma ativa, tá? Então, paciente, né, como vocês podem ver, o próprio paciente está realizando
a mão, né? Então, a mão esquerda, né? Puxando para o lado esquerdo. Então, a mão com os dedos fica perto ali da orelha, tá? E inclinando, então, flexionando lateralmente a coluna cervical, tá? É um exercício bem tranquilo, tá? De ser realizado, tá? Mas tem, então, algumas contraindicações, tá? Dependendo, então, vou citar uma contraindicação para vocês. Espera só um pouquinho que eu vou admitir um aluno aqui, gente. Só um pouquinho. Pronto. Então, voltando. Peraí, tem mais um. Leandro, admitido. Tá. Gente, uma contraindicação, então, desse alongamento são pacientes que realizam a mastectomia, que nada mais é do que a retirada da mama por câncer de mama. Tá, mas quando, né, que é contraindicado? É contraindicado quando a paciente ainda está com os pontos da cirurgia, tá? Então, antes da retirada de pontos, é contraindicado esse tipo de alongamento. Por quê? Porque o membro superior da paciente, onde está, né, que foi retirada a mama, vamos supor aí, que se fosse o lado, então, esquerdo, né? Então, esse lado do membro, ele não pode passar de um ângulo de 90 graus, né? E nesse caso, esse alongamento passa do ângulo de 90 graus, tá? Então, esse alongamento, ele é contraindicado para pacientes que realizam mastectomia, tá? Antes da retirada de pontos, tá? Passou, então, né? Realizou a retirada de pontos, já pode ser realizado esse tipo de alongamento, tá? Só para dar um exemplo para vocês que têm contraindicações também de alongamento. Essa imagem ficou meio... Prof. Oi. Voltando ao slide anterior, mas em relação à mastectomia, é por conta de levantar o braço ou é pelo movimento do pescoço mesmo? É de levantar o braço, porque assim, se ela faz esse movimento antes da retirada de pontos, ela pode prejudicar a cirurgia dessa paciente, tá? Então, assim, romper pontos, né? Ela não pode realizar movimento acima de 90 graus antes da retirada de pontos. Mas e se for passivo, esse alongamento, pode? Ah, sim. Se for passivo, pode sim, porque ela não vai estar erguendo o braço dela, tá? Aí pode. É bem lembrado, uma ótima pergunta. Gente, o alongamento passivo para esse tipo de paciente pode. O que não pode ser realizado é o alongamento ativo para ela, porque o alongamento ativo, então, ela tem que elevar o braço acima de 90 graus, tá? O passivo pode, não tem contraindicação. É somente devido ao movimento do braço acima de 90 graus, né, do membro superior, devido, então, essa preocupação de romper ponto, tá? De abrir ali a incisão cirúrgica. Ótimo você ter perguntado isso. Deixa eu só admitir a Yasmin aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho. Peraí, gente, tá entrando gente, tendo que parar só um pouco. Que bom, hoje tem mais alunos, fico feliz. Tá, então vamos continuar. Entendeu? Foi a Renata que me perguntou? Eu, Renata, sim. Entendeu? Tá jóia. Entendi. Então, ó, alongamento e rotação da coluna cervical. Lembram, então, como eu falei para vocês, rotação, gente, então, roda, né, como o próprio nome diz, a cabeça para o paciente totalmente, então, para o lado, tanto direito quanto esquerdo. Então, é como se o queixo fosse encostar lá no ombro, tá? Também podendo ser passivo como ativo, tá? Então, esse exercício vai alongar os músculos esplênio
Esternogleidomastoide, levantador da escápula e trapézio, ligamento interespinal e cápsula dos processos articulares, tá? Então, ele mantém pescoço, ombros e tronco também retos, tá? Posiciona, então, a mão, né, contra a testa do paciente. Isso, gente, para alongamento passivo, tá? Quando o fisioterapeuta realiza. Então, a gente vai o quê? Posicionar a mão, né, na testa do paciente, né? E realizar, então, a rotação, tá? Até sentir, então, que o alongamento na região lateral do pescoço, né, o paciente sentiu. Então, realiza com a mão na testa, realiza a rotação, mantém, então, a cabeça, né, rodada de 15 a 30 segundos. E sempre perguntando para o paciente, está sentindo alongar a musculatura? Né? Tô. Não, mas só um pouquinho. Roda um pouquinho mais. Então, gente, nem todos os pacientes conseguem realizar rotação total, flexão total, extensão, tá? Então, sempre a gente está respeitando, né, como eu sempre falo, o limite da amplitude de movimento de cada paciente, tá? Bom, gente, ele pode ser realizado sentado e pode também ser realizado decúbito dorsal. Paciente sentado, muito mais fácil de ser realizado, tá? Vocês vão ver isso na prática, mas é bem mais fácil. Mas, pacientes acamados, pacientes dentro do hospital, pacientes que vocês forem atender, home care, né, em casa, que o paciente não consegue ficar sentado, né, fazer essa sedestação, então, não vai realizar? Não, realiza sim, mas em decúbito dorsal, tá? Mas o paciente sentado, ele fica mais fácil de ser realizado. Bom, alongamento e extensão cervical, simples, né? O paciente vai realizar a extensão cervical, né? Esse exercício vai alongar os músculos escaleno, esternogleidomastoide, longo do pescoço e longo da cabeça. Então, como que pode ser realizado? O paciente sentado, né? Ou em decúbito dorsal. Gente, decúbito dorsal é importante a cabeça do paciente ficar, então, livre, né, da maca. Fica mais fácil de ser realizado. Ah, professor, não tem como. Não tem problema. Também dá para ser realizado com a cabeça encostada na maca, mas fica um pouco mais difícil, tá? Então, mantém pescoço, ombro e tronco retos, tá? Realizando, então, a extensão cervical, inclinando para trás, né? Então, o que o paciente vai sentir, gente? Vai sentir o alongamento na parte anterior, tá? Então, a parte anterior vai ser, então, alongada na extensão cervical. Então, alongamento bem simples de fazer, também podendo ser passivo ou ativo, tá? Às vezes o paciente, ele professora, eu vou realizar com ele em pé. Tudo bem, só que assim, fica mais difícil para o paciente, tá, gente? Ele vai se sentir mais inseguro, mais desconfortável em pé. Então, senta ele. Ativamente, não tem problema. Senta o paciente e pede para realizar, ok? Bem tranquilo também de ser realizado. Gente, alongamento e flexão lateral da coluna torácica. Então, como, né, na imagem já diz, né, nada mais é do que a flexão lateral da coluna torácica. Pode ser. Ted. Podendo ser, então, tanto à direita quanto à esquerda, tá? Esse exercício, então, alonga os músculos latíssimo do dorso, oblíquo interno do abdômen, eretor da espinha e também multifídios, tá? Então, paciente pode estar sentado ou em pé, mantém o pescoço, o ombro e o tronco, como vocês podem ver, né? Sempre mantendo o pescoço, o ombro e o tronco retos, né? Levanta, então, os membros superiores acima da cabeça, tá? E inclina, então, lateralmente o tronco, tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Então, alongamento também simples de ser realizado. Gente, pacientes que então têm dificuldade, então, de se equilibrar nesse tipo de alongamento, então, a gente mantém, tá? Se mantém, na verdade, atrás do paciente para dar, então, um apoio, tá? Um equilíbrio para o paciente se sentir mais seguro, ok? Então, bem tranquilo também. Então, parte da posição neutra, que é a imagem ali, então, a mulher ali no meio,
tá? Parte dessa posição, ok? Aí a paciente está em pé. Como eu falei para vocês, podemos a paciente também estar sentada. E aí realiza, então, a flexão lateral. Primeiro, né? Direita e esquerda. Bom, agora o alongamento em livro aberto, né? O que seria, então? Paciente decúbito dorsal, como vocês podem ver na imagem, tá? Os membros inferiores, gente, então, vai, então, para um lado, né? Como vocês podem ver aí, ela tá, então, com os membros inferiores, então, para o lado direito, né? Ok, rodou, então, para um dos lados, abre, não, então faz a abdução dos membros superiores, tá? E a cabeça, gente, vai sempre girar para o lado ao contrário dos membros inferiores, tá? Então, vamos lá. Paciente decúbito dorsal, né? Vai, então, cruzar o membro inferior, né? Como vocês podem ver. Cruza os membros inferiores. Posiciona, então, a mão no joelho superior, né? E mantém a posição. Então, o que vai acontecer? Girar o tronco para o lado oposto, né? Como eu falei para vocês. Então, deita primeiro o decúbito dorsal, faz a flexão, né? Gira, então, né? Coloca os membros inferiores para um lado, realiza a abdução dos membros superiores e a cabeça, então, que é por último, gira para o lado ao contrário que está os membros inferiores, tá? Esse exercício alonga os músculos quadrado lombar, eretor da espinha, oblíquo externo do abdômen, glúteo médio e serrátil anterior. Bem simples de ser realizado, tá? Então, assim, gente, quanto mais o paciente conseguir, então, fazer a rotação, né, a flexão lateral da cabeça, mais ele vai conseguir sentir também a musculatura. Nós também temos uma outra forma de realizar o alongamento em livro aberto, tá? Que nada mais é que, em vez de ter, né, os membros superiores, então, em abdução, realizar, gente, colocar, então, os membros superiores de um lado só. Então, vamos supor, os membros inferiores está do lado direito, os membros superiores vai para o lado esquerdo, tá? Então, ao contrário, tá? Um de um lado, o outro do outro. Fica um pouco mais difícil, mas também consegue um alongamento muito bom, tá? Então, também tem esse tipo de alongamento em livro aberto. Vou estar demonstrando isso para vocês na prática, vocês vão ver que dificulta um pouquinho, mas também alonga bastante toda essa musculatura. Bom, alongamento da musculatura posterior, então, né, na parte de trás da coluna lombar. Então, vamos lá. Paciente em decúbito dorsal, né? Então, deitado na maca ou no colchonete, tá? Com a cabeça no travesseiro, então a cabeça ela não vai sair, né? De primeiro, não vai sair, então, do encosto, tá? Vai flexionar os joelhos, tá? E puxá-los, então, em direção ao peito. Então, deitou em decúbito dorsal, abraça os joelhos, né? Realiza a flexão, abraça e puxa, tá? Em direção ao peito, ok? E aí, assim, mantém de 15 a 30 segundos. Também podendo ser realizado, então, passivamente ou ativamente. Gente, esse exercício vai alongar os músculos eretor da espinha, latíssimo do dorso, glúteo máximo, mínimo, piriforme, gêmeo superior, gêmeo inferior, obturador externo, obturador interno e quadrado femoral, tá? Então, alonga todos esses músculos, um alongamento também bem tranquilo de ser realizado. Alongamento dos elementos anteriores da coluna, né? Então, a parte da frente. E dos discos intervertebrais. Então, paciente pode estar em decúbito ventral, sobre a maca ou colchonete, tá? Paciente pode estar sentado sobre a bola suíça. Gente, sentado sobre a bola suíça, né? Então, como que vai ser alongado? Bom, o paciente vai estar sentado na bola, tá? Ele vai estender os braços, então, né? Então, estende os braços lá para cima, né? Passando ali de 90 graus, tá? As mãos, então, apoiando, então, ali, né? Atrás da cabeça ou junto à cabeça, tá? Vai
encurvar a coluna sobre a bola. Então, primeiro o paciente senta, depois ele vai deitando sobre a bola, tá? Encurvando a coluna, com os braços estendidos e as mãos ali na cabeça, tá? Os pés, gente, sempre apoiados no chão, então alongando a parte anterior da coluna. Se o paciente estiver em decúbito ventral, mesma coisa, tá? Na maca, né? Ou no colchonete. Então, as mãos atrás da cabeça, tá? Retirando, então, tá? A cabeça do solo, né? Da maca ou do colchonete, alongando, então, a parte também anterior, tá? Mas, paciente sentado na bola suíça é mais fácil de ser realizado. Só que, gente, tem pacientes que não se adaptam a superfícies instáveis, né? Que seria a bola, no caso aqui. Mas assim, se você estiver perto do paciente, né? Ou atrás do paciente, dando apoio, dando suporte, o paciente se sente seguro e consegue realizar, tá? Então, assim, jamais, mesmo que são pacientes que têm um equilíbrio bom, né? Tudo certinho, não saia de perto do seu paciente, tá? Porque às vezes ocorre alguma coisa e o paciente acaba sofrendo uma queda, tá? Então é importante sempre estar perto, tá? Ou apoiando mesmo o paciente. Bom, alongamento suave para os extensores lombares, né? Que também alonga os músculos grande dorsal, trapézio inferior, glúteos, fáscia tóraco-lombar, quadríceps e dorsiflexores do tornozelo. Então, como que vai ser realizado? Então, o paciente vai se ajoelhar, tá? Gente, então o paciente ajoelha e senta sobre os calcanhares, tá? O paciente vai se ajoelhar e senta sobre os calcanhares, podendo ser realizado também na maca, não tem problema, tá? Então, desliza as mãos no chão, tá? Na frente, apoiando o seu peso, enquanto o tronco se move para baixo em direção ao solo. Então, ele se ajoelhou, né, sentou sobre os calcanhares. Isso é muito importante. O paciente tem que estar sentado sobre os calcanhares, tá? Gente, o paciente não pode ficar ali com o tronco ali, tá? Móvel. Então, sentou, ótimo, se fixou, né? As mãos, então, vão com os braços, né? Os membros superiores estendendo, estão lá na frente, tá? Estendeu o tronco, então, vai em direção para baixo, tá? Em direção ao solo. Então, alongando todos os extensores lombares, tá? Gente, tem paciente que não vai conseguir sentar, né? Então, assim, se apoiar nos calcanhares. Não tem problema, vai até onde ele conseguir e se mantém. O que é importante? O tronco não ficar se movimentando, tá? Porque daí a gente não consegue um alongamento efetivo para os extensores lombares, tá? Então, é importante que o paciente eu consigo somente até aqui. Tudo bem, se mantém na posição, tá? É importante a gente estar orientando certinho o paciente. Alongamento sentado do piriforme. Gente, vocês vão ver que na prática esse tipo de alongamento a gente sente bastante o piriforme. Se não sente, é porque o alongamento está sendo realizado de forma errada, tá? Então, ó, paciente sentado em uma cadeira. Então, vocês podem ver que é na ponta da cadeira. O paciente não pode estar encostado, tá? A coluna na cadeira. Então, bem mais para a ponta, pode ser numa maca, tá? A gente tem uma maca mais baixa lá no laboratório, né? Fácil também de ser realizado. Paciente sentado em uma cadeira, apoia o tornozelo, então, de um membro inferior sobre o joelho do outro, né? Como vocês podem ver na imagem. Então, ó, flexionou, né? Flexão de joelho do lado direito, apoiando o pé sobre o joelho do lado esquerdo, certo? Apoiou, vai se inclinar anteriormente até sentir alongar as nádegas, né? No caso, o piriforme. Gente, como que... professora, mas eu só tenho maca alta na minha clínica. Então, no caso, fica muito ruim, tá? É melhor que esse paciente, gente, esteja com o pé apoiado no chão, tá? Para ele realizar esse exercício. Então, se você só tem maca, né, mais alta, que o paciente não encoste o pé no chão, faça na cadeira, tá? É bem melhor. Só um minutinho, gente.
Gente, só um minutinho que eu já venho. Ai, gente, desculpa, fui atender meu filho ali. Bom, então tá, vamos continuar. Alongamento, então, da musculatura Professora. posterior. Oi. Renata, de novo, em relação ao slide anterior. Uhum. Esse alongamento, se ele for feito em decúbito dorsal e de forma passiva pelo fisioterapeuta, é a mesma coisa? Decúbito dorsal de forma passiva. Flexiona o joelho, faz a mesma posição, só que deitado. E aí, sim, é a mesma coisa. O que é importante tá cuidando em relação a isso? Se o paciente está sentindo, então, tá? As nádegas alongar. Então, ali, o piriforme, no caso. Então, dá para ser realizado sim, porque às vezes o paciente não consegue ficar sentado. Você pega um paciente mais crítico, né? Dá para ser realizado sim. É muito importante. O joelho, então, tá flexionado do outro lado, tá? Do lado contrário, então, onde o pé está sendo apoiado. Mas dá para ser realizado sim. Então, que aí, eu no realizo caso, esse alongamento. Ó, só te interrompendo um pouquinho. No caso, o que acontece? O que dá para a gente estar fazendo? Paciente de decúbito dorsal, aonde que não o membro inferior que não está sendo cruzado, né? Que tem que ter então o apoio do pé, apoia então esse pé, tá? Desse lado na maca. E aí cruza o outro lado. Aí, assim, o paciente tem que estar sentindo, tá? As nádegas. Agora, se no caso assim, bom, mas tem eu e tem um outro fisioterapeuta junto, então senta o paciente. Fica mais fácil do paciente estar sentindo, mas pode sim ser realizado em decúbito dorsal. Porque eu, por exemplo, às vezes faço esse alongamento, por exemplo, assim, segurando com a mão em algum lugar, e aí faz a flexão do joelho com o tornozelo, entendeu? E aí faz o alongamento também. Não, dá sim. Só fala assim, fica mais difícil, se for passivamente, fica mais difícil de ser realizado com o paciente. Ativamente, tranquilo de ser realizado em outra posição, não tem problema. Mas dá para ser realizado sim. Tá. Gente, o alongamento, então, da musculatura posterior, né? Então, esse exercício vai alongar os músculos latíssimo do dorso, eretor da espinha, romboide, bíceps femoral, quadrado lombar e glúteo máximo, né? Então, paciente em pé, bem simples também. Paciente em pé, flexiona a coluna, né? Realizando, então, a flexão da coluna, encostando as mãos nos pés. Só que entra aquela questão, né, gente? Nem todo mundo, né? Nem nós que né, vamos por assim, as pessoas que até que não têm a patologia, algum tipo de patologia, né, consegue encostar as mãos nos pés, né? Então, muita gente é encurtado, tem as pessoas sedentárias, né? Então, como que a gente vai realizar? Bom, realizou a flexão, pede para o paciente, vamos lá, até onde o senhor consegue? Ah, consigo só até o joelho, não tem problema. Então, vai até o joelho e mantém de 15 a 30 segundos. O que vocês vão observar? Conforme vai estar realizando esse tipo de alongamento, conforme vai passando as sessões, vai aumentando, então, a angulação, tá? Vai aumentando a amplitude de movimento, até a gente chegar com esse paciente encostando as mãos nos pés.
tá? Então, a maioria das pessoas não conseguem, tá? De cara, né? Encostar as mãos nos pés, não tem problema. Então, vai até onde o paciente consegue, tá? Então, só consegue ali na metade da coxa, só consegue até o joelho, não tem problema. O importante é estar realizando esse tipo de alongamento para estar alongando a musculatura posterior, tá? Gente, paciente, bom, não deambula, paciente não faz ortostatismo, né? Ele não fica em pé. Como que faz? Não tem problema. Senta, tá? O paciente na maca e realiza a flexão de coluna. Dá para fazer da mesma forma, tá? Paciente não, paciente deambula, ele realiza ortostatismo, melhor ainda. Então, coloca esse paciente em pé. Gente, vocês vão ver no decorrer do curso isso, mas a gente fala bastante. Como eu falei para vocês, se já não... Bom, a gente está passo à frente, esse paciente consegue fazer ativo assistido. Não comece por passivo, né? Igual, o paciente consegue ficar em pé, ele consegue realizar ortostatismo. Então, coloque seu paciente em pé para realizar o exercício, tá? Agora, não, o paciente não consegue, tudo bem, você vai ficar com ele sentado. Agora, se o paciente consegue, vamos levantar, tá? Vamos levantar esse paciente, vamos fazer ele ficar em pé, vamos realizar o ortostatismo, realizar a deambulação, porque você vai progredir muito com o paciente na conduta, tá? Então, assim, o paciente consegue, mas eu resolvi fazer sentado. Não, o alongamento dá para fazer em pé? Vamos colocar ele em pé, tá? Vocês vão ver que a progressão é muito maior, tá? Agora, o alongamento lombar, né? Esse exercício vai alongar os músculos quadrado lombar, eretor da espinha e oblíquo externo. Bom, gente, o alongamento lombar, então, primeiramente, ali a imagem de cima, tá? Paciente em decúbito dorsal, os joelhos flexionados e os pés apoiados, né? Vocês podem ver que seus pés estão apoiados, eles não estão, então, sem apoio. Posição o quê? Essa posição é de 4 apoios. Bom, posicionou o paciente em decúbito dorsal, joelhos flexionados, pés apoiados, o que vai ser realizado? Flexão, então, tá? Vai flexionar a cabeça e erguer a coluna. Como assim, erguer a coluna? Gente, o que você vai estar explicando para o paciente para ele estar entendendo? Bom, ó, fulano, né? Flexiona a cabeça, coloca seu queixo como se fosse encostar lá no peito. Beleza, flexionou a cabeça. Agora, o que o senhor vai realizar? Vai, então, encolher, né, a barriga como se o umbigo fosse encostar lá nas costas, tá? Então, flexionou a cabeça, pede para o paciente encolher a barriga, né? Como se o umbigo fosse encostar nas costas, tá, gente? Isso, né, é o que coloca no livro como erguer a coluna, tá? Primeiramente, posição de 4 apoios e depois realiza a flexão, então, e a erguida da coluna, que nada mais é do que, então, falar para o paciente, encosta como se o senhor fosse encostar a barriga na coluna, murcha a barriga, tá? Realizando, então, o alongamento lombar, tá? Bom, agora o alongamento de ombro. Então, o paciente flexionando o cotovelo, né, como vocês podem ver aí. Esse exercício vai alongar os músculos tríceps braquial, infraespinal, redondo maior, redondo menor e o latíssimo do dorso. Então, nós temos 3 tipos, né? Aí nós temos 3 imagens de alongamento. Bom, então podemos realizar com esse paciente, um alongamento com esse paciente sentado, tá? Ou em pé. Então, mantém o pescoço, os ombros e o tronco reto, tá? Levanta, então, né? O membro superior e flexionando o cotovelo, né? E podendo ser também, gente, posicionando atrás da cabeça, puxando levemente, então, para trás, né? Como vocês podem ver aí na segunda imagem. Então, todos eles podendo ser realizados com o paciente sentado ou em pé, tá? E também cruzando, então, o membro superior na frente do tórax. Como vocês podem ver, os membros superiores lá na frente, né? Alongando, então, a imagem de vocês à direita. Então, elevando o membro superior, né? E com outro membro superior
puxando para trás, né? Alongando também aí tríceps, né? E na imagem, então, à esquerda de vocês, faz a flexão de cotovelo, então, cruzando o seu membro superior, tá? Cruza o tórax, tá? Então, nessas 3 formas, nós conseguimos alongar toda essa musculatura, tá? Então, é importante a gente estar realizando os 3 tipos de alongamento do ombro com o paciente, tá? Gente, no caso aí, como eu falei para vocês, de uma paciente mastectomizada, né? Alongamento ativo, não passivo, tá? Alongamento ativo. Qual imagem aqui que ficaria, então, contraindicado para essa paciente? O que vocês acham? A do meio. Isso, a do meio, né? Porque daí aqui, na imagem do meio, então, nós temos uma angulação acima de 90 graus. Muito bem, Renata. Isso mesmo. Gente, agora alongamento do peitoral. Então, esse alongamento pode ser realizado com o paciente sentado, em pé, tá? Ou em decúbito dorsal. Então, vai posicionar o membro superior para trás, né? Como vocês podem ver aí na imagem. E os cotovelos, então, têm que estar estendidos, tá? Então, eleva, né? Leva, então, o membro superior para trás, né? E com o cotovelo estendido. Então, dessa forma, a gente vai estar alongando os músculos peitoral maior, peitoral menor, deltoide e bíceps braquial, tá? Então, nada mais é do que o alongamento do peitoral. Gente, então, podendo ser realizado com o paciente sentado, em pé e em decúbito dorsal, tá? Então, alonga tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Sempre, sempre é muito importante estar lembrando, independente do lado da lesão, tá, gente? Ah, lesionou lado direito, fraturou o lado direito, operou o lado direito. Então, eu só trabalho o lado direito? Não, tá? É importante você estar trabalhando os 2 lados. Porque o que acontece, gente? Se a gente estiver trabalhando só o lado da lesão, só o lado, né, do que ocorreu, algum problema, você acaba deixando aquela musculatura forte, tá? Alongada, e a outra musculatura acaba ficando o quê? Encurtada, com fraqueza muscular, tá? Então, independente do lado, é sempre importante a gente estar trabalhando os 2 lados, tá? Obviamente, professora, mas o lado que ele não sofreu lesão, a musculatura está com um grau 5 de força, né? Um grau ótimo. Eu vou precisar fortalecer? Tudo bem, que você não coloque aí carga, né, para esse paciente, que não faça exercício resistido, só que é importante você estar trabalhando também, tá? Então, faz o exercício ativo, não deixa sem movimento o lado que não teve a lesão, tá, gente? Para não ocorrer isso. Porque às vezes o paciente acaba inconscientemente movimentando demais o lado da lesão e esquecendo o lado que não foi lesionado. Aí acaba tendo atrofia muscular, tá? Encurtamento muscular também, como eu falei para vocês. Tá? Então é importante a gente estar trabalhando os 2 lados. Desculpa. Alongamento agora de alongamento das mãos enganchadas posteriormente. Esse tipo de alongamento muitos não conseguem realizar, vocês vão ver na prática, tá? Outros conseguem de um lado, do outro não. Mas por que de um lado consegue e do outro não? É encurtamento, tá, gente? Encurtamento muscular. Então, esse exercício alonga os músculos romboides, redondo maior, subescapular, latíssimo do dorso, deltoide, tríceps braquial, peitoral maior e peitoral menor. Então, o paciente pode estar sentado ou em pé, tá? Vai levantar o membro superior, né, de um lado. Então, vamos supor que levantou o membro superior, então, esquerdo, tá? Então, o direito, né, vai ser elevado, né? Então, membro, vamos colocar aí na imagem. Elevou o membro superior esquerdo, né? Jogou, então, colocou a mão lá atrás, né? Na parte posterior. O outro, gente, realiza, então, o movimento, né? De flexão, então, lá para trás. Tentando, então, ter o encontro das mãos, né? Enganchando essas mãos.
tá? Gente, o que é importante também estar observando nessa imagem, né? É importante estar relatando para o paciente. As mãos, elas têm que estar enganchadas, tá? Né? Se encontrando bem no meio entre as escápulas, tá? Então, professor, o paciente, eu consegui realizar o alongamento, mas assim, não conseguiu encontrar, ter esse enganchamento das mãos. Não tem problema, tá? Realiza o movimento, tá? E mantém de 15 a 30 segundos até onde ele conseguir. Conseguiu enganchar as mãos? Ótimo, melhor ainda, tá? Como eu falei para vocês, pode ser que consiga de um lado e do outro, não. E o alongamento do... Oi. Olha eu de novo. Meu filho de 8 anos foi tentar fazer e não conseguiu chegar nem no meio das costas. Não consegue? Não. Ô, Renato, mas assim, é questão de treinamento. Porque conforme você vai fazendo, você vai realizando o alongamento, você vai ganhando amplitude de movimento até chegar. Então, assim, você tentou realizar, você não conseguiu de nenhum dos dois lados? Não conseguiu, não encontrou? Não chegou nem no... Você não tá entendendo. Renato, você é encurtada, Renato. Não, eu lembro que você falava na aula que você era bem encurtada. Meu filho de 8 anos. Eu sou encurtada, mas e o menino? Ele também não conseguiu? Eu consegui mais do que ele. Eita! Porque normalmente criança consegue mais fácil. Pois Eles são mais elásticos, né? Tem uma flexibilidade melhor. Mas isso é questão de alongamento treinamento mesmo. Conforme vai tendo realizado, vai ganhando amplitude de movimento, viu? Aí vai melhorando. Entendi. Aí, joia. Gente, agora alongamento do infraespinal, né? O paciente pode estar, então, sentado ou em pé, né? Flexiona o ombro a 90 graus, né? Até 90 graus e traz, então, o antebraço na direção do peito, né? Como a própria imagem, então, já diz, né? Segurando o cotovelo, então, segura no cotovelo com o membro superior ao contrário, né? Do movimento do membro superior que está sendo realizado, né? O movimento, tracionando. Então, segura o cotovelo e traciona, ou seja, puxa, né? Um pouquinho. Então, vai sentir, gente, como tá aí, ó, né? No coloridinho aí a musculatura, o osso, né? Em vermelho a musculatura, os ossos, então, em amarelinho, né? Sentindo, então, alongar o infraespinal, tá? Tanto o paciente sentado, quanto o paciente em pé. Decúbito dorsal não? Dá também, tá? Mas é melhor, então, de sentir esse alongamento também de ser realizado com o paciente sentado ou em pé, tá? Então, flexiona o ombro até 90 graus e traz, então, o antebraço na direção do peito, segurando o cotovelo e tracionando, tá? Bem também facinho de ser realizado. E, gente, o último, então, alongamento, que é o alongamento do tríceps braquial. Esse alongamento é bem conhecido, né? Então, quem faz aí academia, funcional, né, conhece esse tipo de alongamento. Então, o paciente em pé vai levar o braço para cima da cabeça, então acima de 90 graus, e flexiona o cotovelo o máximo possível. Gente, esse alongamento é igual esse daqui, ó, daquele alongamento, só voltando um pouquinho. Aqui, ó. Tá? Do ombro, então, essa imagem do meio. É o mesmo tipo de alongamento, tá? É que ali tá falando somente do tríceps braquial. Deixa eu voltar aqui para vocês. Aí, tá? Então, paciente em pé, leva o braço para cima da cabeça, então podendo ser realizado passivamente ou ativamente, tá? Flexiona o cotovelo o máximo possível. Então, vai sentir alongando bem o tríceps braquial. Pessoal, ficou alguma dúvida? Foi tranquilo? Querem perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então, ó, essa sessão, então, como eu falei para vocês, que né, já está aberta para vocês, vai ser postado, então, a videoaula na sessão 4.2 mesmo, tá? Então, gente, é isso, então. Eu espero vocês, então, na próxima aula, tá?
Então, obrigada e boa noite. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Obrigada, prof. Boa noite. Boa noite, prof. Até semana que vem. Até.